falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui no estúdio o médico endocrinologista, o Dr. Gabriel de Assis. Bem-vindo, Dr. Gabriel. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, boa tarde. Olha, Dr. Gabriel, não é um assunto novo, mas eu acho que todo dia sempre aparece uma informação nova, né? Eu falei aí 2 nomes, que são nomes comerciais, a gente pode dizer assim, né? Mas quando a gente fala sobre Mounjaro e Ozempic, o que está por trás desses medicamentos, né? Esses medicamentos, eles imitam um hormônio que o nosso corpo produz, chamado GLP-1. Esse hormônio, ele ajuda no funcionamento da insulina no nosso organismo, mas ele também diminui o esvaziamento do estômago, ou seja, aumenta a saciedade, e a nível do cérebro, ele dá um sinal de que o estômago está cheio e que a pessoa não precisa mais comer. Por isso que os medicamentos que simulam GLP-1 fazem a pessoa perder peso. Inicialmente, né, eles eram indicados para pessoas que tinham diabetes, era um tratamento para o diabetes, né? E depois eles foram liberados mesmo para tratamento da obesidade. E aí tiveram muitas críticas associadas, porque parecia algo que era para... como se fosse, se transformou algo... quero perder 2 quilos, 5 quilos, e não para um tratamento de uma doença, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas não veem a obesidade ainda como uma doença, né? Ainda tem muito essa questão de que só é gordo quem é preguiçoso, é gordo porque quer, porque não se esforça o suficiente, né? E depois de um tempo, acabou que a medicação, de fato, foi liberada como tratamento para a obesidade, só que a gente começou a ver polêmicas do tipo... uma pessoa foi pega no aeroporto dentro da cueca com não sei quantas canetas e tem que ser manipulado de uma maneira com a refrigeração correta e começou a se questionar, e essa medicação está sendo manipulada da forma correta? Será que a pessoa está pagando uma fortuna e está tendo o que precisa, né? Começou a ficar questionando tudo isso. Você já explicou aí de que forma ela age nesse organismo, mas a partir de que momento a pessoa tem essa segurança de que está ali usando algo que realmente tem aquela comprovação inicial, né? Aqui no Brasil, os medicamentos são vendidos em farmácia. A gente tem uma agência nacional reguladora que determina o que pode ser comercializado ou não aqui no Brasil, os medicamentos. Então, isso que você falou do Mounjaro sendo trazido nas cuecas do exterior é uma situação lamentável, porque era uma necessidade, digamos assim, porque ainda não estava sendo vendido aqui, mas não justifica porque a gente tem outras opções, e o mais triste é que muitas dessas pessoas que traziam esses medicamentos importados não eram profissionais da saúde ou médicos e vendiam no Instagram, vendiam nas redes sociais, não dando a seriedade que a obesidade merece. Então, o ideal é que seja feita uma consulta com o médico endocrinologista. Quais são, né, os médicos que, de fato, podem prescrever, doutor, esse tipo de medicamento? Olha, praticamente qualquer médico pode prescrever. Hoje em dia, os endocrinologistas estão pregando isso porque a obesidade é muito prevalente. Hoje, no Brasil, 1 a cada 5 pessoas tem obesidade e mais da metade da população, 2/3, tem sobrepeso. Então, a gente tenta não restringir para os endocrinologistas porque é uma doença muito prevalente e a gente não consegue dar de conta de ajudar todo mundo. Mas o endocrinologista é o especialista na obesidade porque é uma doença do metabolismo e que tem hormônios envolvidos. E aí a gente pensa, né? Tem gente que diz assim, mas será que compensa tomar? Porque você vai perder inicialmente 15% do seu peso. A partir de que momento ele é indicado? Você diz assim, a gente tem outras opções. Ele seria inicialmente, né? O Ozempic é melhor do que o Mounjaro. Às vezes tem muito isso. O que coloca na balança, o que é levado em consideração. Porque tem gente que diz assim, vai colocar a cirurgia bariátrica à prova, então é melhor, muito melhor, porque tomar Ozempic ou Mounjaro do que fazer uma bariátrica. Às vezes as pessoas ficam muito no questionamento, né, do que seria melhor no caso. Cada caso a gente tem individualidade. A cirurgia bariátrica não vai perder espaço, a gente ainda vai poder usar ela em algumas situações, mas esses medicamentos anti-obesidade, a semaglutida, que é o Ozempic, e a tirzepatide, que é o Mounjaro, estão revolucionando porque, além de promover perdas de peso impressionantes, a gente tem cada vez mais estudos mostrando benefícios em outras áreas da saúde. Então, a gente tem estudo mostrando redução na gordura do fígado, por exemplo, redução em doença renal para quem já tem, redução de insuficiência cardíaca, tem estudos surgindo com redução de etilismo.
Então, a gente vê que tem muitos benefícios na saúde com esses medicamentos e a gente está descobrindo cada vez coisa nova com esses estudos novos. Com relação, a gente já vai para os mitos e verdades, mas com relação à dosagem, né? Porque a gente sabe que é uma canetinha, ela é aplicada na barriga, aí você toma uma quantidade que começa pequena, aumenta. Como é que é feito assim, esse parâmetro? Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, a gente começa com a dose menor e vai aumentando justamente para evitar o principal efeito colateral, que é a náusea. Então, a gente não começa com a dose de tratamento, a gente começa com a dose menor. Para ver como a pessoa reage, Como a pessoa reage e também para ir tolerando aquele medicamento. Se você já começa com a dose de tratamento de cara, a chance da pessoa não tolerar é muito alta. Entendi. Então, vamos lá. Mito ou verdade em tela, doutor Gabriel está nos ajudando hoje. É mito ou é verdade que esses remédios viciam, doutor Gabriel? Essa é muito boa, viu? Esse mito é muito bom porque eles não viciam. Por que as pessoas têm essa impressão? Porque quando você tira o medicamento, quando você suspende ele, a doença, a obesidade descontrola e o peso volta. Só que isso não é um vício. Na verdade, quando você usa esses medicamentos, eles não ativam centros neuronais de recompensa. Quando você suspende, não existe uma síndrome de abstinência. Na verdade, se você suspende esses medicamentos de uma hora para outra, o que acontece é a doença descontrolar. Entendi. É meio que assim, com ele você consegue controlar, se você não muda os hábitos e suspende, aí você vai se descontrolar e o peso volta, Isso. né? Mas não que você fica viciado, sem esse remédio eu fico, né, doidão. Não é nesse sentido, né, doutor Gabriel? Mas o mito ou verdade em tela, vamos ver, né? Se parar de usar, o peso volta. É mito ou verdade? Olha, é verdade para a maioria das pessoas. Como a obesidade é uma doença crônica, a gente precisa fazer um tratamento por tempo indeterminado. Não quer dizer que todo mundo que usa precisa usar para sempre. Só que a maioria das pessoas precisam de alguma dose de manutenção, porque por ser uma doença crônica, o tratamento é prolongado e na maioria das vezes, quando é suspenso, principalmente de maneira abrupta ou sem acompanhamento, o peso volta. Precisa ter, então, um acompanhamento multidisciplinar, doutor? Com certeza. Além do médico, tem que estar junto o nutricionista e o educador físico. Tá. Faz mal usar por muito tempo? Mito ou verdade? Isso aí é interessante também, porque como são medicamentos novos, há uma informação que a gente não tem muito. O Ozempic, por exemplo, está no mercado há 15 anos. Então, 15 anos até agora está tudo bem. Sim, entendi. Mas a pessoa vai usar... O que seria considerado muito tempo, assim? Então, como eu estava te dizendo, a ideia seria, na maioria das pessoas, manter por tempo indeterminado. Ah, é? Para o resto da vida. Sério? Porque vai estar controlando a doença e a obesidade. Ave Maria, haja dinheiro. A pessoa tem que ser milionária. Assim, estão estudando novas moléculas, então a concorrência vai aumentar. Aí pode ser que diminua, a expectativa é que fique menos caro. Não vou falar mais barato porque ainda é muito caro. Sim, entendi. Mas menos caro. E assim, sobre esse mito, se faz mal usar muito tempo, é interessante porque a gente está cada vez mais vendo o contrário. Entendi. Usar muito tempo faz bem. Tem estudos, inclusive, mostrando que pessoas que usam a semaglutida 2.4, que é a dose máxima do Wegovy, morreram menos. Entendi. Redução de mortalidade para tratar de obesidade. Isso é revolucionário porque mostra como isso é uma doença e como o tratamento impacta na sobrevida das pessoas. As pessoas vivem mais quando fazem o tratamento. Ou seja, obesidade é doença com o tratamento correto, com profissionais que são realmente qualificados e sérios, você vai ter vida longa e com saúde, sim. Pare de ter preconceito, né? Porque a gente não tem que se medicar se tem diabetes, né? Se tem... E por que não com a obesidade, tá? Agora com responsabilidade. Vamos lá acompanhar o Dr. Gabriel nas redes sociais, Dr. Gabriel de Assis, não é isso? Exatamente. Tá lá nas redes sociais. Obrigada, viu, Dr. Gabriel? Até a Sempre próxima. um prazer estar aqui, Deise. Olha, por hoje é só. Você vai ficar agora com A Tarde é Sua, com nossa queridíssima Sônia Abrão. Amanhã eu volto pra gente fechar a semana juntinhos, tá? Aqui no Melhor Pra Você. Lembrando que você pode rever, ver, copiar, fazer o que você quiser pelo nosso canal do YouTube, TV Norte Paraíba, tá? Eu te espero amanhã. Um cheiro, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho de sempre. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.